Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos convoca a ter uma atitude muito clara na nossa vida, o que é a respeito daquilo que é justo e injusto. A primeira leitura da profecia de Amós nos dá ali uma certeza de que Deus está sempre presente, ao lado dos mais necessitados, ao lado dos pobres. Isto é uma garantia que Deus nunca abriu mão e nunca abrirá. O órfão, a viúva, o pobre, aquele que está ali à margem da sociedade, aquele que está sem nenhum tipo de proteção. Mas para que todos saibam, Deus o protege pessoalmente. Hoje, essa palavra nos chama a ter uma atitude muito responsável com os tempos que estamos vivendo. A liturgia fala no Evangelho sobre um homem rico que possui muitos bens e que confiou esses bens a um administrador para cuidar de tudo aquilo que ele tinha conseguido durante a sua vida.
Porém, existe ali um administrador infiel. Esta palavra é toda o contexto em termos da diferenciação do que vamos falar aqui sobre essas coisas no dia de hoje. Deus também nos confiou tantas coisas, tantos talentos. Aqui nós lembramos também a parábola dos talentos. A um deu 5, a outros 10, 20, 30, 100. Quantos talentos você acha que Deus já te confiou nessa vida? Mas como saber se estou administrando fielmente aquilo que Deus me concedeu? Pois bem, como diz aqui a profecia de Amós: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres na terra. Será que um pobre que já está totalmente ali sem condições, totalmente explorado, precisa que cada um de nós também continue cada vez mais prostrando essas pessoas a condições que nós chamamos de indignas? Nós sabemos e temos a consciência que o mundo em que vivemos, o desafio é enorme, porque para se manter as aparências, alguém precisa se sobrepor. Para uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou um grupo, de empresários, qualquer coisa que seja, para existir uma diferenciação muito grande entre ricos e pobres, é necessário que muitas pessoas sejam ali exploradas. O lucro não vem e nunca virá de situações normais, porque senão não é lucro, e o lucro só vai para aqueles que detêm os meios, que são donos daquilo que se produz. Então nós trazemos essa palavra hoje para as nossas situações atuais, Como ser uma pessoa, um administrador fiel em toda a sociedade, não só dentro da igreja, mas também sendo e esperando aquilo que Jesus ensinou aqui neste momento. Ele diz assim que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Aqui você tem que fazer um diferenciamento. Você é filho da luz, você é batizado, você recebeu a luz de Cristo. Receba a luz de Cristo para agir como filho da luz. E Jesus adverte isso de uma maneira muito clara. Nós não somos ali amados, restaurados por Cristo, o poder da sua ressurreição, para continuarmos a ter atitudes de filhos das trevas para com Deus e para com as pessoas deste mundo. Cada um de nós temos por obrigação uma mudança de postura. Se somos filhos da luz, busquemos para nós e para as pessoas também o conforto que a luz traz. O que é melhor? Ser iluminado, receber luz, ou viver em trevas? O que você escolhe? O que é melhor para você? A luz, não é isso? Então, por que segurar a luz somente para você, na sua vida? Vivemos uma sociedade que cada vez mais se observa as diferenças sociais. E não sejamos ali omissos, porque as diferenças sociais também afetam a igreja. E afetam de forma séria. Por quê? Pessoas se sentem excluídas onde não deveriam se sentir. Pessoas se sentem ali colocadas à margem, onde não deveria se sentir. Lembrar que o nosso batismo nos dá a condição de crescermos todos juntos na mesma dignidade. E como nós podemos combater esta indignidade? Aprender com Jesus. Existe aqui no Evangelho
um homem rico. Este é o que possui tudo. E existe um administrador infiel. E no discurso do Evangelho está muito claro. Ele foi descoberto, o administrador, as suas ilegalidades. E ele entra em desespero. Porque todo aquele que é descoberto quando faz alguma coisa errada, a consciência vai pesando e vai procurando maneiras, né, de se esquivar do problema. O que vou fazer? Ele foi chamado pelo patrão. E o patrão logo de cara já pergunta: o que eu estou escutando ao teu respeito? Esse patrão é a figura do próprio Deus, né? Deus vem ao nosso encontro e diz: olha, o que eu estou escutando, estou vendo a teu respeito em relação a você, em relação aos outros. Então, continua aqui. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. Aí chegou o momento, né? Prestar contas. Nós não gostamos de prestar contas nem a Deus e nem a ninguém. Quem possui as coisas não gosta de prestar contas. Ninguém precisa saber do que eu tenho, do que eu faço, do que eu... Ninguém precisa saber, não é verdade? É meu. De fato, é seu. Mas como você administra aquilo que é seu? Pois já não podes mais administrar meus bens. Há uma ruptura. Ilegalidade descoberta tem que ter uma ruptura. Não se pode deixar aquilo que é errado seguir adiante, porque vai se tornar muito mais pesado, muito mais errado e vai prejudicar muito mais quem está ao seu redor e o próprio patrão. É muito simples entender isso, porque é assim que funciona na sociedade. São Paulo nos diz aqui também que nós devemos ali, né? Antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos que governam. Opa, agora entrou aqui a questão dos que governam. Sabe por que a igreja insiste em fazer orações pelos governantes? Porque os filhos da luz, que somos nós, com o Espírito Santo, com a plena consciência dos nossos atos de fé e de ação social, continuamos elegendo pessoas, políticos que não servem para cuidar do bem comum de todos nós. Então, eleição não é feriado, eleição não é tempo perdido. Eleição para nós, que representa ali uma escolha de pessoas que vão cuidar da sociedade, seja lá em qual nível for, é coisa séria. É coisa séria. Porque aquele que é eleito é para cuidar e administrar o coletivo, o comum, o social. E depois você entende quando as coisas não funcionam, porque falta isso. Falta saúde, falta educação, falta emprego, falta saneamento, falta tudo. Por quê? Aqueles que promovem as coisas para existir na sociedade, que você acaba elegendo de forma inconsciente, irresponsável, não vai atrás para resolver e oferecer como bem comum a todos. Por isso que todos nós temos direitos. Aprenda a entender isso. Você tem direito e também tem dever. O teu dever é para com o próximo, com o teu irmão, porque você é um filho e uma filha da luz. Buscar essa consciência significa entender e optar sempre por aquilo que é justo, por aquilo que é fiel, por aquilo que agrada e serve ao bem comum e não ao individualismo. Por isso que é tão difícil rezar pelos governantes,
mas também rezando e não se convertendo, você tem um papel na sociedade de cobrança consciente e não violenta, mas com consciência que você é um filho da luz, é um batizado, uma filha da luz, que pode e deve correr atrás daquilo que é para o bem comum, seja da sua família ou de um povo todo. Como não se escandalizar com 30 milhões de pessoas passando fome? Como não se escandalizar com tanta guerra no mundo? Como não? Achar bonito? Não. Rússia invada a Ucrânia, conquiste, por causa de minérios, de riquezas, de poder, de geopolítica, de tudo que você imagina. Se contentar com aquilo que não agrada a Deus e que fere os filhos e filhas de Deus, não faz parte do nosso ser de batizado cristão. Se contentar com políticas no nosso país que abrangem ali um julgamento, uma consciência de atos de pessoas que cometeram crimes e criar uma lei para proteger pessoas que cometeram crimes, errado. E a sociedade sendo controlada por pessoas que lançam aí PECs atrás de PECs, determinando ali, blindando pessoas que cometeram crimes, e achando que todo mundo ali não, anistia. Se você mata alguém, você vai ter direito à anistia nessa vida? Eu matei alguém, eu quero anistia. Existe isso? Se você fere milhões de pessoas, quero anistia. Se eu roubo, se eu desvio milhões e milhões, eu quero anistia. Então, eu quero continuar no lucro, na irregularidade, na posição de vida que não agrada o coletivo, mas agrada o individualismo. E o individualismo prevalece. E volto a dizer, para que um ou um punhado sejam extremamente ricos, milhões e milhões são explorados. Entenda isso de uma vez na sua vida, e que você e eu estamos nesses momentos de exploração. Você acha que você merece o seu salário por tudo que você faz? Você acha que merece quando a sua saúde aperta e você chega no posto de saúde, no hospital, e não é bem atendido, e precisa ser atendido e não é atendido, mas tem dinheiro para ser atendido? Você merece, mas você não é atendido. Morreu. Aí começa, é o médico, descaso, é o sistema que precisa ser mudado, não é a parte individual, não é só o médico, é o sistema de exigir o que é bom para todos. É isso que nosso Senhor está falando hoje. Olha como Ele coloca aqui com clareza como é o mundo e como é as coisas que devem ser para Deus. Quanto você me deve? Pergunta a um aqui. Eu devo 100 barris de óleo. 100 barris de óleo. Quanto está custando meio litrinho de azeite hoje? Aí no Joaninho, quanto que está? Uns 50? Agora você imagina aqui, olha o tamanho da dívida. 100 barris de azeite. Olha a produção do senhor rico. Olha o quanto o administrador desviou desses 100, quanto ele pegou para ele. Vem aqui, escreve 50 aí. Olha que descontão, hein? De 100 para 50. Isso é justo? Sim ou não? Isso é justo? Não é justo. E você, 80, escreve aí 60. Mais uns 30%, 20% de desconto. Mas ele está dando desconto daquilo que não pertence a ele, pertence ao patrão. Mas Jesus está dizendo aqui que ele elogiou, que
fato disso, Jesus elogiou a esperteza, mas não concorda com a atitude. Elogiar a esperteza, porque quem está nas trevas age como homens e mulheres das trevas, e é justamente o contrário à proposta, né? Tudo recebemos de Deus. Olha aí, ó, Deus, o padrão. Como você administra? O quanto você organiza, o quanto você perdoa, o quanto você releva. O desconto aqui é relevância àquele que te feriu, àquele que te ofendeu, aquele ao qual você tem que perdoar. Quantos descontos de perdão você deu na sua vida, que Deus permitiu, como filho, filha iluminada? Põe na tua conta, presta contas, porque prestar contas nós vamos todos prestar a Deus, ou não vamos? Eu e vocês. Tomara que quando chegarmos lá, Senhor, olha, eu fiz isso. Estou por sua conta e sua infinita misericórdia. A diferença é essa. Então, meu irmão, minha irmã, se não somos fiéis nas pequenas coisas, cuidado, porque Deus quer te dar grandes coisas. Agora, se nas grandes coisas você também não sabe como se movimentar nas graças recebidas, as grandes coisas são as bênçãos. Olha a sua vida, olha a sua família. Alguém aqui passa fome? Graças a Deus não. Olha aí. E por que eu não posso ser solidário com quem não tem o que Deus me concede? Esse é o segredo. Só que para isso precisa atitude, precisa mudança, precisa querer. E parte de cada um de nós. Não só de palavras, mas gestos. A nossa paróquia está se preparando para vivenciar o Dia do Pobre. E olha, é só aqui na nossa paróquia, mas imagina o trabalho nas outras paróquias também. Ah, mas um dia de assistência, um dia de escuta, um dia de espiritualidade, um dia de alimentação física, espiritual. Olha, meu irmão, para quem não tem nada, vale muito, muito. Porque você não vê isso todo dia. Você não vê isso todo dia. Então, vamos nos preparar para que, a exemplo desse dia, enquanto paróquia,